Olá, estamos de volta para mais uma conversa acerca da semiótica do Greimas e hoje nós vamos falar sobre o eu da enunciação, né? O autor e também vamos falar sobre o narrador, né? Qual a posição, qual o papel de cada um deles dentro da narrativa. Então, lembrando que as informações de base científica para as nossas conversas, os nossos bate-papos, são a tese de doutorado que eu defendi em 2001, o percurso semiótico do actante sujeito John, The God Man, em que eu apliquei a teoria semiótica de Greimas na letra de uma única canção do John Lennon, chamada God, Deus, e uma série de artigos publicados ao longo de mais de 20 anos de academia. Então, hoje vou falar sobre o autor, o narrador e o eu da enunciação, com base num artigo publicado numa apresentação que eu fiz perto do ano 2000, não me lembro mais a data correta. De qualquer maneira, como que surge, né, o meu interesse pela pesquisa num doutorado para uma canção de John Lennon? Na minha adolescência, como muitos, né, eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Então sou daquela geração que gostava de rock progressivo, gostava aqui no Brasil, de Raul, né, de Caetano, de Gil, gostava de Pink Floyd, gostava de Yes, Jethro Tull, e, enfim, aquele pessoal que enriqueceu a história da música nos anos 60, 70, não é? E ainda um pouquinho da década de 80 também. Como eu nasci em 62, então peguei parte desse movimento musical, né? Nasci na época dessa revolução psicodélica, revolução cultural, né? O movimento da contracultura. E na época da introdução da era de Aquários, em substituição, ou numa tentativa pelo menos, de substituição da era de Peixes, que é a representação do cristianismo. Então lá estava eu, nascendo no meio dessa turbulência toda, sem falar a questão política, né, que estava acontecendo no Brasil em 62. Então, em meio, né, a esse gosto pelos Beatles e essa admiração, em especial pelo líder dos Beatles, o John Lennon, né, que eu dediquei a minha pesquisa também, passando por um momento de transição na minha vida, né, de um pensamento, digamos assim, liberal para o pensamento mais conservador, né, na busca, por exemplo, daquele espaço, né, do ser do sujeito, que eu me dedico à pesquisa e à análise de um texto do John Lennon que, na minha opinião, é uma síntese da sua maneira de pensar, da ideologia que ele defendia, que era uma ideologia pela letra da música de cunho antropocêntrico, não é? E eu, passando por essa metamorfose, essa transformação toda também, buscava uma ideologia teocêntrica ao invés de uma ideologia antropocêntrica. Então, o texto do Lennon, né, do John, me chamou a atenção, e daí a minha pesquisa em torno de God, Deus, a música do John Lennon. Então, para começar a nossa conversa, eu vou falar sobre o autor, embora o autor declare que a criação de God, né, o próprio John falando a respeito da criação da música, surgiu naturalmente, vemo-lo como uma criação muito bem articulada, não é? De todo um processo cognitivo a que chegou após 10 anos de produção à frente dos Beatles. Percebo também na fala do autor, por local onde se insere, o qual
eu passo a examinar como narrador textual uma série de eus identificadores de um mundo idiosincrático em oposição ao grande outro, formado pelos objetos mágicos e seus respectivos sujeitos negados na sequência 2 da letra da música. Vocês vão entender daqui a pouquinho quando eu mostrar a letra para vocês. Porque ele começa, a tese, né, na letra de God é a seguinte: Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Aí, imitando Cristo, ele diz: eu vou repetir, I'll say it again, que nos remete àquele na verdade vos digo, de Cristo. Então, já na tese, ele se parece, ele é o sujeito que quer se parecer com Cristo, né? Então, vou repetir, Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor, e ele repete. Então, a partir dessa tese inicial, ele passa a negar uma série de figuras emblemáticas da sociedade. O que é uma figura emblemática? É um destinador social, destina valores para a sociedade, ou pelo menos para parte da sociedade. Que é o caso da Bíblia, que ele nega: eu não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, não acredito em I Ching ou I Ching, não acredito em tarô, não acredito em Kennedy, não acredito... E ele vai misturando uma série de figuras, ele vai negando, para dizer finalmente: eu não acredito nos Beatles, é a última figura emblemática que ele usa. Eu só acredito em mim. Ele se coloca em primeira instância e em seguida ele diz em Yoko e em mim. Aí ele coloca Yoko em primeiro plano, ele inverte na Yoko e em mim. Então não se sabe ao certo se ele estava em primeiro plano ou se a Yoko que estava em primeiro plano, se ela foi o objeto modalizador da transformação ou não. Isso cabe a nós, analistas, né, descobrirmos. E a teoria semiótica, que é uma teoria que cuida dos aspectos internos do texto, que se preocupa com a objetividade da interpretação, era a teoria com a qual eu me identifiquei para aplicar nesse texto do John. E para a realização dessa proposta, eu vou recorrer ao modelo de análise do texto em segmentos. Por quê? Porque o Greimas, em Maupassant, né, exercícios práticos da semiótica do texto, livro chamado Maupassant, a semiótica do texto, exercícios práticos, foi um livro do Greimas que ele faz uma análise de um conto chamado A Pesca, do Guy de Maupassant, e ele aplica a teoria dele com bastante propriedade na análise desse conto do Maupassant, e é um livro que foi traduzido por uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E é um livro indispensável aí para quem quer conhecer a teoria do Greimas, né? Especialmente a aplicabilidade dessa teoria. Estão ouvindo de fundo aí o Bob Dylan, né? Que é uma das figuras emblemáticas que o John, em God, vai negar também. I don't believe in Zimmerman, eu não acredito no Zimmerman, que é o Bob Dylan, que é uma outra figura emblemática que aparece aí na letra God. Então, essa abordagem semiótica, né, ela vem a partir das marcas discursivas que aparecem dentro do texto. O processo de embreagem e debreagem, que foi o assunto da nossa última conversa. Essa abordagem semiótica ela é fundamentada nos programas narrativos dos sujeitos discursivos, seus estados de alma, suas paixões, o silêncio. Por que o silêncio? Porque depois que ele nega todas essas figuras emblemáticas, tem uma pausa breve, um silêncio breve. E aí ele retoma a voz dizendo: The dream is over, o sonho acabou. Então esse silêncio também, há um capítulo específico da minha tese, em que eu faço a análise do silêncio em si. E um texto meu que foi publicado nos anais do GEL, do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo. Eu acredito que no ano 2000 foi publicado esse artigo meu, numa das minhas apresentações no GEL, que foi justamente focar o silêncio em God.
Então, essa abordagem é semiótica, ela é fundamentada nos programas narrativos, nos estados de alma, nas paixões, o silêncio e a identidade do John, em que eu uso o Jean-Claude Coquet, que ele diz, né, que o sujeito vai num percurso até se conjungir ao objeto, ficando uma única coisa, não é? Então eu precisei também do Jean-Claude Coquet, que é um pesquisador, um semioticista contemporâneo do Greimas, que vai desenvolver a teoria do sujeito. O Greimas, a sua teoria, é a teoria focada no objeto. E o Coquet vai propor o foco no sujeito. Então, para mostrar a identidade desse John que aparece em texto, dentro do texto, então eu precisei também do Coquet, no último capítulo da minha tese, como sujeito da busca de uma identidade. Então, essa busca da identidade, ela se processa pelas marcas deixadas no enunciado, únicas pegadas para o nosso grande salto ao amplo mundo da enunciação. Então, na análise, né, do percurso gerativo da significação, como dizia o Greimas, eu procuro descrever a significação encontrada em God, ou nesse processo, né? God. Onde está God? Onde está Deus? Essa letra do John. Está no álbum do John Lennon chamado John Lennon Plastic Ono Band. E dentre outras tantas canções, John Winston Lennon traz essa como a matriz, né? Eu apanho esse enunciado como a matriz das nossas reflexões, porque eu acredito que nesse enunciado musical nós vamos encontrar uma espécie de síntese de suas frustrações, gerando programas de busca e transformações nesse sujeito. Então eu vou procurar mostrar aqui a letra da música para vocês. Aqui está a tese, né? God is a concept by which we measure our pain. Deus é um conceito pelo qual nós medimos nossa dor. I'll say it again. Olha ele se parecendo com Cristo aí. Eu vou dizer de novo. God is a concept by which we measure our pain. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Yeah. Olha a ironia aí. Sim. Pain. A dor. Yeah. Sim. E a partir daí, né, esse é o primeiro segmento de análise. Vem o segundo segmento. I don't believe in magic. Eu não acredito na magia. I don't believe in I Ching. Não acredito no I Ching. I don't believe in Bible. Não acredito na Bíblia. I don't believe in Tarot. Não acredito no Tarot. I don't believe in Hitler. Não acredito em Hitler. I don't believe in Jesus. Não acredito em Jesus. I don't believe in Kennedy. Não acredito no Kennedy. I don't believe in Buddha. Não acredito no Buda. I don't believe in mantra. Não acredito no mantra. I don't believe in Gita. Não acredito no Gita. I don't believe in yoga. Não acredito na yoga. I don't believe in kings. Não acredito em reis. I don't believe in Elvis. Não acredito no Elvis. I don't believe in Zimmerman. Não acredito em Zimmerman, que é o nome do Bob Dylan, né? Bob Dylan, vocês sabem que é um nome, que é um pseudônimo, na verdade, né? O Bob Dylan, que ele se inspirou, na verdade, no poeta Dylan Thomas, né? O Bob Dylan, para trocar aí o seu nome, né? Que é Robert Allen Zimmerman. Esse é o nome original do Bob Dylan, que vocês ouvem aí no fundo. Então ele se inspira no poeta Dylan Thomas para criar o pseudônimo Bob Dylan, com o qual ele faz o grande sucesso que todos conhecem. I don't believe in Beatles. Eu não acredito nos Beatles. Olha, é a última figura emblemática que ele nega para se autoafirmar. I just believe in me. Eu só acredito em mim. Yoko and me. Na Yoko e em mim. And that's reality. E essa é a realidade. Quer dizer, todo o resto é mentira, né? Já que a gente trabalha com oposições. Aí vem
a terceira parte da música. The dream is over. Tem um silêncio depois, that's reality, isso é a realidade. Aí tem um silêncio, aí vem, the dream is over, o sonho acabou. What can I say? O que posso dizer? The dream is over, o sonho acabou. Yesterday, ontem, I was the dream weaver. Eu era o tecelão do sonho. But now I'm reborn. Mas agora eu renasci. Olha o sujeito da ressurreição, o exemplo de Cristo aí, ó. I was the walrus. Eu era o leão marinho. But now I'm John. Mas agora sou John. And so, dear friends, e então, caros amigos, olha aí os narratários discursivos. You just have to carry on. Vocês só terão que continuar. The dream is over. O sonho acabou. Então essa é a canção na qual nós nos debruçamos, né, na análise imanente do texto, numa tese que em princípio foram 486 páginas. Na hora que eu enxuguei, elas caíram para 220 páginas, deixando somente a semiótica e a sua aplicabilidade. Então, valeu a pena, né? Tive que ler sobre todas essas figuras. Me vi no meu doutorado de sanduíche na Carolina do Norte. Parte dessa tese foi orientada por Mônica Hector, no ano 2000, durante o meu doutorado de sanduíche, em que eu fiquei na Dave's Library, que é uma livraria, uma biblioteca, melhor dizendo, que ganha quase um quarteirão inteiro na cidade de Chapel Hill, no campus da UNC, University of North Carolina, a Universidade da Carolina do Norte. E eu fiquei ali naquela biblioteca, não é? Enorme, buscando os livros sobre magia, sobre I Ching, sobre a Bíblia, tarô, Hitler, Jesus, Kennedy, Buda, mantra, Gita, yoga, Kings, reis, né? Elvis, Zimmerman, Bob Dylan, Beatles. Tive que ler a respeito de todas essas figuras emblemáticas para processar a análise mais objetiva possível do texto. Então, nosso tempo se foi hoje, mas a partir da nossa próxima conversa, já focado nessa letra específica, God, eu vou falar sobre os atores e os seus papéis actanciais e temáticos. Então, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.